E aí, galera, agora a gente vai fazer a inserção dos pontos elétricos. Seguinte, você tem duas formas de estar fazendo aí a planta de locação de pontos, né? Você pode estar utilizando os pontos já existentes e só destacando os pontos que serão acrescentados ou modificados, né? Que isso aí a gente vai ver como acrescentar essas cores, né? Para dar essa diferenciação dos pontos que foram acrescentados, os que foram modificados, mais para frente quando a gente aprender a utilizar a ferramenta de sobreposição gráfica, tá? Mas já para início de conversa eu quero te explicar isso porque aí você já fica ciente para aplicações futuras de seus projetos e também para você entender como que vamos fazer aqui, tá? Então você tem essa condição, né, essa opção de estar pegando do mesmo jeito que a gente fez o levantamento, né? De você estar pegando um PDF que você trouxe de algum aplicativo de levantamento ou que você pegou com a construtora, né? Da alocação dos pontos existentes, os pontos que serão locados lá no apartamento, tá? Você colocou aqui ou até de um levantamento mesmo de rabisco, de croquis que você fez, tá? Você inseriu os pontos e aí posteriormente, então, nessa situação de você inserir o levantamento, você colocaria lá na planta de projeto existente, tá? Ou de você simplesmente colocar os pontos que precisam constar lá. Ou seja, o que é que eu gosto de fazer, né? Agora indo para uma aplicação prática. Eu gosto de colocar os pontos que vão ficar lá quando eu tenho uma situação de muita alteração de pontos, né? Ou muita adição de pontos. Então, como geralmente, né, uma reforma maior, ela tem essa quantidade maior de alteração de pontos e de acréscimo de pontos, então eu prefiro pegar todos os pontos que eu quero que esteja lá, independente de se ele já existe ou ele vai ser acrescentado, e eu simplesmente coloco na planta e saio colocando lá as medidas, né, destacando, colocando a legendinha, o quantitativo e tudo mais. Mas se é uma alteração de poucos pontos, né? Tipo, eu só peguei esse aqui e vou dar uma deslocadazinha nele. Ou eu quero que só acrescente mais esses pontos. Então, nessa situação, eu deixo os pontos existentes na cor pretinha lá e os que eu vou adicionar eu coloco de outra cor, né? Ou os que eu vou modificar eu coloco de uma outra cor. Então, eu vou colocar uma situação aqui para vocês que seria uma situação aplicada aqui do nosso projeto, tá? Então, o que é que a gente vai fazer neste momento? A gente vai colocar todos os pontos aqui do nosso projeto, né? Tanto os existentes quanto os que a gente quer locar. E aí, quando a gente for para a etapa de projeto executivo, a gente pode puxar especificações melhor para destacar em relação a isso, beleza? Então, vamos lá. Aqui no menu Arquitetura Componente, vocês vão vir aqui, né, no seletor de tipos e vamos encontrar vários tipos de tomadas, de interruptores. Então, ó, se você digitar tomada, ele já vai aparecer vários aqui. A gente tem de caixas 4x2 e também de 4x4, tá? Se eu colocar agora interruptor, também vão aparecer vários tipos aqui de módulos 4x2 ou 4x4. E deixa eu colocar só pontos, a gente ainda tem outras opções de pontos aqui, né, ó. Antena de TV, botoeira, campainha, interfone, tá? Então, esses daqui também são bastante utilizados, tanto no módulo 4x4, quanto no módulo 4x2, tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer logo a inserção dos pontos elétricos. Então, vamos lá, vamos começar pela inserção aqui das tomadas. Vamos começar pela sala, vamos fazer por ambiente, acho que vai ficar melhor pra gente entender. Então, vamos fazer assim, vamos descendo aqui, a gente começa aqui da entrada, a gente vai descendo, depois a gente vai pra cozinha, área de serviço, e assim a gente vai colocando os pontos. Então, logo aqui na entrada, eu quero a situação de colocar umas arandelas. Vou colocar uma foto aqui para vocês do exemplo também, que é a situação de como ficou lá o apartamento também. Então, eu quero colocar umas arandelas aqui na entrada. Essas arandelas, como elas têm um modelo bem fininho, né? Foi projetada, então ela parece uma espada, assim. Então, como ela é bem fininho, a gente não pode deixar o módulo lá, né? A caixa mesmo ali do ponto inserida. Por isso, vou vir aqui no seletor, né? Fui lá em arquitetura, componentes, só para apresentar para vocês. Depois eu repito, tá? Por isso, quando eu digito aqui ponto, ou eu posso digitar já diretamente arandela, tá? Vocês vão encontrar algumas luminárias já prontas aqui de arandelas.
tá? Mas não vamos utilizar esse tipo de arandela. Então, a gente vai utilizar esse daqui, de arandela com caixa ou arandela sem caixa, que seria, de fato, a representação do ponto específico. Nesse caso, da nossa arandela ser fininha, então a gente precisa que seja uma arandela sem caixa. Para isso, ela tem somente o conduíte que fica aparecendo lá, o fio saindo, tá? Então, o fio fica solto e aí, no momento que a gente for fazer a instalação da arandela, aquela arandela vai cobrir, né, aonde o fio está saindo, tá? Então, por isso que não pode ser o módulo lá da caixa mesmo, né, do ponto, porque senão a gente não consegue cobrir com a arandela por ela ser muito fininha, tá? Então, vamos colocar aqui a arandela sem caixa. Então, perceba aqui, quando a gente vai fazer a inserção aqui dessa arandela, vai aparecer aqui em cima opções, né, da colocação desse componente. Então, ele tá ativo aqui, eu colocar na face, mas como a gente está em planta baixa e esse ponto será colocado na parede, então a gente vai utilizar a colocação aqui na face vertical, porque aí eu consigo inserir aqui direito na minha parede. Mas perceba aqui, como a gente está com o rodapé inserido aqui, né? Ele está tentando identificar aqui, ó, o rodapé. Ou eu também posso, ele vai, se eu aproximar, né, ele vai identificar melhor aqui a parede, tá? Agora eu tenho que aproximar, ó, bastante aqui para ele identificar a face correta, tá? Ó, aqui é o rodapé, tá vendo? Aqui é a parede. Se por acaso ele estiver jogando o ponto para dentro, você dá a barra de espaço lá, né, para que ele inverta essa posição. Mas para ficar mais fácil, a gente vai dar uma ocultada temporária aqui nos rodapés, tá? Para não correr risco de a gente colocar, inserir, né, esse ponto no local errado, tá bom? Nem ter que ficar dando zoom demais o tempo todo, tá? E aí, uma outra coisa também é, se quando você ativar a arandela, por um acaso, ela não aparecer aqui a opção de colocação dos componentes, você é só dar ESC e fazer a inserção novamente, né? Clicar em componente novamente, que você vai ver que já vai aparecer aqui, tá? Então, vamos lá. Esquece que aqui eu vou ocultar logo aqui, eu vou selecionar aqui esse rodapé, tá? E eu vou ocultar com HH, tá? Como esse rodapé aqui da nossa sala, né? Ele é solto, né? Ele foi inserido com parede de moldura, diferente daquele rodapé dos quartos, né? Que eles foram inseridos junto com a parede, tá? Então, esses daqui a gente pode fazer inserção deles, né? Pode ocultar eles, na verdade, de uma forma separada também. Então, eu já ocultei ali com o HH, tá? Que é uma opção temporária. Então, vamos lá. Dei o zoom aqui mais próximo na área da entrada, né? Do hall da entrada. Vou lá em componente, busquei por arandela, né? E cliquei no tipo aqui, arandela sem caixa, tá? Com a colocação ativa aqui é da face vertical, eu venho próximo aqui à minha parede, tá? E vou dar um clique. Dei um clique, eu já posso utilizar aqui o recurso de uma cota temporária, tá? Mesmo sem com a opção aqui da luminária, ó, da arandela ainda ativa aqui, é só eu clicar aqui e já utilizar essa cota temporária. Mas como a minha pegou uma cota temporária mais próxima aqui para a parte de baixo, eu vou dar ESC, tá? Porque eu vou selecionar essa arandela para eu inverter essa origem, né? Essa referência aqui da cota temporária que ela tá buscando. Eu quero que seja a partir aqui da parede da porta, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui para refazer. Estou aqui perto do hall de entrada, fui lá em componente, busquei pelo tipo arandela sem caixa, né? Estou com a colocação aqui para ser na face vertical, então preste atenção nisso para você não colocar nem na face, nem no plano de trabalho. Tem que ser essa opção aqui da face vertical, tá? Que é a qual a gente consegue fazer inserção através de uma planta baixa. Se a gente tivesse através de uma elevação, por exemplo, pela essa elevação 07, a gente faria com colocação na face, tá? Então, aqui é colocação na face vertical. Cliquei aqui, ele identificou essa cota de baixo sem problema. ESC para sair do comando da ação, clico no componente e venho aqui com essa bolinha de arrasto aqui, ó, a qual eu vou trocar a referência e segurando eu vou, ó, até aproximar com o scroll do mouse aqui e soltar nessa linha de referência aqui interna da parede, tá? Porque eu preciso dessa cota aqui para eu dizer qual será o afastamento aí que essa arandela terá da parede, que ele será de 75 centímetros, né? Então, digitei outra unidade, eu preciso dizer qual é, no caso é cm, 75 cm, ou você digita já 0,75, tá? Ele pode dar Enter, pronto.
essa arandela, né, ela já tá aí na locação correta. Inclusive, ela já tá também na elevação que eu quero. Ela tá com a elevação de 1,20. É exatamente a elevação que eu quero, que eu quis colocar esse ponto. Então, vou fazer o quê? ESC. Vou agora selecionar aqui esse ponto, tá? E vou dar uma cópia. Então, eu posso clicar aqui na ferramenta de copiar ou simplesmente digitar CO, tá? Agora, eu vou dar uma cópia com um afastamento de 32 centímetros para mais duas arandelas. Então, 32 centímetros entre elas. Então, eu simplesmente selecionei a arandela, digitei o atalho CO, eu direciono o cursor do mouse para baixo e vou digitar 32 cm, Enter, tá? E vou novamente, ó, puxar com o cursor para baixo e digitar 32 cm. Agora perceba uma coisa, a minha cópia tá com a opção aqui ativa de múltiplo, tá? Se a sua não tiver, é só você selecionar agora, eu vou fingir que a minha não tava. ESC, eu seleciono agora essa e digito CO novamente, né? Repito o processo, cliquei, direciono o cursor para baixo e digito 32 cm, tá? Quando a gente está com a opção de múltiplo, perceba que a gente não precisa digitar o CO, né? Porque a ação já está feita, ó. A gente já começa a fazer essa cópia aí sequencial, né? Das ações aí de copiar em forma sequencial, tá? Então, ok, ESC só são 3 arandelas que a gente quer inserir. Então, a primeira, a segunda, a terceira, todas vão estar com uma elevação de 1,20, tá? Pronto, a gente já fez a inserção aqui desses primeiros pontos. Vamos lá no 3D olhar como ficou. Então, estou aqui no 3D, segurei aqui a tecla Shift, né, com o scroll do mouse. Aqui está o meu hall de entrada, tá? Então, HH, podemos ver aqui, ó, como está a situação das nossas arandelas sem a caixa. Então, ó, só o conduíte mesmo aqui para o fio sair, beleza? Então, ó, a situação é exatamente esta. Beleza, vamos voltar aqui para a nossa planta baixa, tá? Lembrando que eu estou fazendo a inserção aqui na vista de planta baixa, tá? Gigi, se eu quisesse inserir todos na planta baixa de projeto existente, porque é uma situação de levantamento, né? São os pontos que estão lá no local. Pode fazer isso também, tá? Se você vai utilizar, né, este meio aqui que eu falei, de estar destacando pontos que existem e pontos que não existem, não tem problema você fazer essa separação aqui, né? Inserindo o levantamento em planta de projeto existente. Até depois, se você quiser gerar um quantitativo, né, dos módulos que foram adicionados depois dessa fase, é algo bem interessante também. Então, se você vai fazer nessa condição aqui, né, de gerar, não vou trocar todas as tomadas. Geralmente a gente troca, né, porque a gente coloca ali tomadas padrão, tá? Mas se em uma situação específica você não vai trocar todas as tomadas, então o cliente só vai comprar as tomadas que foram acrescentadas, então você pode fazer a inserção desses pontos em planta baixa de projetos existentes, porque aí na tabela a gente gera um quantitativo só das que serão compradas, tá? Aqui a gente está fazendo em planta baixa, porque como eu falei, a gente vai trocar todas as existentes, a gente vai trocar, né? E os pontos, né, as caixas, os modos que já existirem lá, a gente pode só destacar que está tendo alguma modificação. Tipo, essa daqui, ela só foi afastada 5 centímetros, né? A gente pode dar algum outro tipo de destaque. Mas como em relação ao quantitativo eu quero que todos quantifiquem, né? E eu quero apresentar aqui na minha planta todos os pontos que vão ficar, tá? Então, a gente vai fazer aqui em planta baixa mesmo, tá? Porque aqui vai ser a fase da situação final, né? Então, lembrando que ele vai considerar esses pontos todos como novos, tá? Então, beleza. Agora, vamos para a inserção do interruptor que a gente tem bem aqui, tá? Para isso, eu vou tirar logo aqui esse ponto. Ele já estava o corte vindo até aqui. Vou só ajustar esse corte passando aqui, né? A representação dele passando direto aqui, tá? Para que a gente consiga visualizar aqui o espaço onde será inserido o nosso interruptor. Um lembrete muito importante é você observar se todas as caixas de seleção, né? Aqui em cima, ó. Vou dar ESC para sair todo o comando, toda a ação, tá? Você vai ver que logo aqui, abaixo dessa ferramenta de modificar, você tem aqui a opção de selecionar. Quando você clica, você deixa todas essas caixinhas aqui ativas, tá? Inclusive, essas caixinhas são as mesmas apresentadas aqui, ó.
São todas essas caixinhas apresentadas aqui, tá? É o mesmo, ó, selecionar vínculos, selecionar elementos de adjacência, são todos esses que também estão aqui, tá? Então, tanto faz você ativar por aqui ou simplesmente clicando aqui. Quando a gente clica, ele desmarca aquela caixinha, então ele fica com um xizinho aqui em cima, ó. Perceba que ele fica com um xizinho, ó. Eu desmarquei esse segundo, então aqui, ó, já vai estar desmarcado. Se eu marco aqui, perceba que o xizinho vai sair lá de baixo também, tá? Essas ferramentas são as mesmas, tá? Eu gosto sempre de deixar essa opção de selecionar ativo todos, porque aí não corre o risco de você estar querendo selecionar algo e você não conseguir. Se de acordo com o tempo que você for utilizando aí o programa, você se familiarizar em você desmarcar ou marcar, né, a opção de selecionar algum tipo aqui, seja elementos importados, elementos pela face, com o decorrer do tempo, você vai descobrindo melhor a forma que fica mais fácil para você utilizar o programa, tá? Eu indico para quem está aprendendo e é como eu uso também, deixar todos ativos, tá bom? Então, agora vamos fazer a inserção do interruptor. Então, a gente vem lá em componente, né, e vai digitar aqui interruptor. Vamos fazer a inserção de um interruptor duplo, que é o que temos aqui na entrada. Ele vai acender essas luzes aqui do hall de entrada e também aqui da sala de jantar, tá? Então, venho aqui, interruptor duplo. Lá, a colocação vai ser face vertical. Sempre que a gente vai fazendo a inserção aqui pela planta baixa, vai ser face vertical, tá? Venho aqui, ó, faço a inserção, tá? Vou colocar ele mais próximo aqui. Dei um clique, ESC. Se ficou invertido aqui, ó, depois de eu ter feito a colocação, né, dado o ESC, eu posso selecionar o ponto e barra de espaço, que aí ele vai inverter, tá? Aqui, ó, observe que ele já tá com o nível, né, no nível acabado, que seria o nosso nível 0, e elevação de 1,20, que é exatamente o que a gente quer lá, tá? Esse ponto aqui, ele já é existente, tá? Do local. Então, eu posso também, se eu precisar, né? Tipo, só alguns pontos que vão ser existentes. Eu posso, com ele selecionado, vir aqui e colocar que a fase criada dele já é a existente, tá? É uma opção eu fazer isso também com os pontos existentes. Uma forma que eu tenho para marcar também esses pontos, né? Eu não colocar cota. Na hora que eu vou fazer a alocação, né, que eu vou apresentar a planta baixa da alocação de pontos, eu só coloco cota nos pontos que terão acréscimos ou realocação, tá? Então, os pontos que não têm cotas, eu posso deixá-los de uma cor diferente e simplesmente não colocar as medidas, né? Então, automaticamente já vai dar para entender que aquele ponto já existe no local, tá? Esse ponto aqui, inclusive, vou pegar aqui essa cota temporária agora, ó, essa bolinha aqui, ó, com ele selecionado, né? E vou trocar ela para cá. Esse ponto, ele está exatamente a 20 centímetros de afastamento dessa parede, tá? Então, cliquei lá e digitei 20 cm ou 0,20, tá? Ele tá com a elevação de 1,20 também. E eu só fiz trocar aqui a fase criada dele para existente, tá? Então, beleza. Já fizemos aqui a inserção dos pontos do hall de entrada. Agora, vamos para os pontos da sala de jantar, né? Sala de jantar e sala de estar. Aqui na sala de jantar, a gente vai ter aqui uma mesa de jantar, vamos ter um banco de cantinho alemão aqui, tá? E aí, já tem existente aqui uma tomada baixa, tá? Então, a gente vai locar essa tomada baixa aqui. Tomada baixa, ó, tem tomada alta, tomada baixa, uma tomada baixa simples que tem aqui. Então, eu clico, venho aqui e faço a alocação aqui dela. ESC, selecionei, vou vir aqui na cota de referência, essa tomada tá a 1,20, tá? ESC. Pronto. Sim, lembrando que esse daqui já é existente, então você tem a opção de trocar aqui, né, a fase criada dele para existente, tá? O que é que isso vai mudar? Só na hora de você fazer a marcação. Se você tiver dúvida do que já existe e do que não existe, ó, você vai aqui através da planta baixa do projeto de reforma já identificar, né? Os pontos que estão em vermelho são novos e os que estão pretos, né, são pontos existentes, tá? Então, beleza. Vou voltar aqui para a planta baixa. Agora, a gente vai fazer a inserção de uns interruptores que tem aqui,
tá? Aqui, na verdade, já tem um interruptor, né, existente, que ele tem 2 seções, tá? Mas a gente vai fazer o acréscimo de mais um interruptor. Então, a gente vai vir em componente, né? Vai lá em interruptor. E aqui vamos colocar um módulo 4x4. Então, a gente já tem um módulo lá de 4x2, mas como a gente vai utilizar aqui 2 caixas de interruptores, né? Para utilizar 4 interruptores, então a gente já pode trocar o módulo para um de 4x4, tá? Então, eu vou colocar aqui um de 4 interruptores, tá? Selecionei lá SQS, cliquei, né? Se eu quiser inverter, é só eu apertar a barra de espaço, né? Que ele vai fazer essa inversão, tá? Vou colocar o distanciamento, ele ficou com o distanciamento pegando daqui, ó. Então, eu vou pegar essa referência e trago pra cá, tá? Vou colocar um distanciamento aqui de 25 centímetros, certo? E aí, ok, já estamos com o nosso ponto aqui inserido também, né? Ele vai ser na fase nova, na fase criada, tendo em vista que a gente trocou aí o módulo. Agora, vamos para os pontos ali da parte da TV. Já temos um ponto existente aqui, né? Alguns pontos existentes, na verdade. Então, vamos colocar logo aqui o da antena de TV, tá? Então, a gente tem um da antena de TV, ó. Vou aproximar aqui. Vou colocar ele aqui, ESC, vou selecionar esse ponto e ele tá com uma distância dessa parede de 1,55, certo? E a altura tá 1,20, ok, fase criada existente, beleza? E aí a gente vai fazer a inserção de mais alguns pontos. Ele tem outros pontos lá afastados, nessa parte lá de baixo mesmo, pontos de tomada baixa, mas a gente vai querer colocar esses pontos mais altos, né? E eu vou dar algumas modificadas aqui na locação deles. Sendo assim, a gente já vai inserir, né, os pontos que quero que fique aqui no meu projeto. Então, eu vou vir aqui em tomadas, vou querer tomadas baixas duplas, tá? Então, tomada baixa dupla. Vou começar a fazer a inserção agora desses pontos. Então, venho aqui, faço a inserção do primeiro, cliquei aqui, ESC. Eu quero que ele esteja a 1,3, 1,30, tá? De afastamento. Então, feita a inserção desse primeiro, agora a gente vai fazer uma cópia de mais 2 módulos desse de tomada baixa, que eu quero que esteja com um afastamento de 17 centímetros entre eles. Uma coisa a se observar é que se a gente vai fazer a cópia aqui para mais 2 tipos de tomadas, né, com 2 módulos, então é melhor a gente trocar logo aqui para uma caixa 4x4, né? Então, eu vou utilizar aqui uma caixa 4x4 de tomada baixa, tá? Com 6 tomadas. Então, estamos aqui com essa nova caixa. Vou até colocar ela um pouco mais distante, como ela é maior, vou colocar aqui com 1,40, tá? Pronto, fizemos a inserção aí desses pontos aqui na sala. Agora, a gente vai fazer a inserção de uma arandela aqui, tá? Sem fio, que é pra gente colocar uma iluminação indireta em nosso painel. Então, vou vir aqui em componente, né? Vou pesquisar por arandela e vamos utilizar essa arandela aqui sem caixa. Então, cliquei aqui, ESC, seleciono a arandela. Ela vai estar com uma elevação de 75 centímetros e com o afastamento, que ela tá pegando esse afastamento aqui lá de cima, então mexi um pouquinho com a seta do teclado aqui só para ver de onde ela tava pegando. Pego esse ponto aqui e trago para cá e vou colocar aqui com um afastamento de 10 centímetros, tá? Inclusive, vamos ajustar aqui a altura que estará essa caixa de tomada aqui 4x4, ela vai estar a 35 centímetros de altura, beleza? Então, ok, aqui estão os pontos inseridos. E aqui do outro lado, a gente tem a inserção aqui de uma tomada baixa. Então, tomada, digitei tomada, né? Vou procurar aqui por tomada baixa, vai ser uma tomada baixa dupla, tá? Então, cliquei aqui, vou inserir aqui, lembrando sempre que a colocação é na face vertical, tá? Inserir aqui, eu posso, se eu quiser, inverter, né, a posição
dessa numeração. Isso serve para todos os demais que são com mais de um módulo, né? Mais de uma seção. Então, selecionei aqui e vou trocar aqui a posição, né? O meu pegou a referência da cota temporária lá de cima, então eu vou inverter, clico segurando e jogo para baixo, para uma referência aqui embaixo. Ele vai ficar com uma distância de 2,80, que é para o afastamento aí do nosso sofá. Lembrando que aqui a gente está fazendo a inserção dos pontos, né? Porque eu já tenho o layout todo decorado, mas vocês têm como fazer a inserção, né, desses pontos baseado na planta de layout ou de um estudo de layout que você já tenha feito, como eu mostrei na aula anterior, tá? Inclusive, nessa etapa dos pontos, né, o que é que eu gosto de fazer na prática do dia a dia projetual? Eu insiro os pontos, né, antes da definição do layout, para que eu tenha um embasamento, né, dos pontos hidráulicos, principalmente, e dos pontos elétricos existentes do local. Faço a inserção desses pontos existentes e aí desenvolvo o projeto, né? Faço todo o estudo de layout, desenvolvo a modelagem mesmo na parte de mobílias, do forro, entre outros detalhes necessários aqui para o nosso projeto completo. E aí, por fim, é que eu venho com a inserção dos novos pontos, tá? Como aqui a gente está fazendo num sentido de aprendizagem e principalmente para vocês aprenderem a fazer a inserção de pontos do levantamento, né? Então, a gente já está fazendo aqui ao mesmo tempo, com o intuito de ser objetivo ao uso da ferramenta, né? A gente está fazendo ao mesmo tempo já a aplicação de pontos que a gente vai inserir aqui em nosso projeto, tá? Mas aí já deixa anotado aí que você pode utilizar, né, essa aplicação que a gente está fazendo, esse conhecimento que a gente está fazendo aqui dos componentes elétricos, você nessa etapa do projeto que você está inserindo o levantamento, inserir apenas os pontos existentes do local. E aí, posteriormente, você volta para essa etapa aqui de inserção dos pontos elétricos, fazendo acréscimos dos pontos e modificações dos pontos existentes que você precisa para o teu projeto. Agora, vamos aqui para a situação da varanda. Aqui na varanda, a gente vai ter uns pontos parecidos com o nosso hall de entrada. A gente tem arandelas que são, inclusive, no mesmo modelo da entrada, do hall de entrada, né? A diferença tá nas cores. Lá, a gente tem as arandelas com a pintura azul, que o nosso hall de entrada vai ser todo azulzinho, como na foto que eu mostrei para vocês. E já aqui, na nossa varanda, a gente vai ter as arandelas em tom de madeira mesmo, né? Em um acabamento natural. Então, aqui a gente vai ter a aplicação de 4 pontos de arandela, tá? A diferença é que lá no hall a gente tinha 3 arandelas, aqui a gente tem 4, certo? Elas ficam com um afastamento menor. E também inserção de um ponto de tomada. Nessa situação aqui desse ponto de tomada, eu quero que você preste bastante atenção para eu te explicar como seria o afastamento da simbologia quando os pontos estão no mesmo alinhamento, né? Ou seja, tem uma tomada mais baixa e uma arandela mais alta, ou vice-versa, tá? Sempre que tiver pontos no mesmo alinhamento, a gente vai aplicar essa mesma técnica. Então, vamos lá. Vamos fazer logo a inserção aqui da arandela. Então, cliquei aqui em arandela, vou colocar a arandela sem caixa, vou fazer o posicionamento aqui logo das 4, né? São 4, então deixa eu colocar mais um aqui, ESC, pra gente agora fazer os ajustes, tá? Vamos começar fazendo o afastamento aqui daqui de baixo para cima. Então, selecionei esse primeiro, a cota temporária ele pegou daqui, mas ó, cliquei na bolinha e vou trazer a referência para cá. Eu quero esse primeiro afastamento aqui de 30 centímetros, tá? Esse daqui vai ficar com o afastamento agora, lembrando que eles estão todos na mesma altura, né? Então, eles estão na altura aí de 1,20, tá? Sendo assim, eu vou colocar a referência entre um e outro. Então, selecionei o segundo, a referência que ele pegou é da parede lá de cima, então clico e vou arrastar para esta arandela aqui. Mas preste atenção em uma coisa, a referência que a gente vai pegar dessa arandela não será desse ponto aqui, será desse pontinho aqui atrás, tá? Então, ó, dá o zoom porque você vai precisar pegar a referência desse alinhamento aqui de trás. E aí, você vai digitar aqui o afastamento de 25 centímetros, ou ponto 25. Assim, será aplicado também para os demais. Selecionei, ou melhor, vou deletar aqui, fica mais fácil, né? Sempre a gente quer ir pelo ponto mais prático. Selecionei o segundo, CO, né? Ativa lá a opção de múltiplo, tá? E a opção de restringir também. E você dá um clique e só joga aí o cursor para cima e digita 25 cm.
joga o cursor para cima novamente e digita 25 cm. Pronto, feito, a gente já tá com os pontos todos aí com a distância de 25 centímetros entre eles, beleza? Então, tá feito a inserção aí das nossas arandelas da varanda, né? De fato, serão arandelas aplicadas, já esse daqui será fita de LED ao redor do painel, tá? Mas a gente vai precisar de uma tomada que vai estar na altura de 70 centímetros, então é uma tomada média, tá? Que vai ficar acima do nosso banco aqui da varanda gourmet, que ela está nesse mesmo alinhamento dessa arandela. Então, vamos lá, componente, vou colocar aqui tomada, tá? Será uma tomada média, né? Vai ser uma tomada simples, tá? Ou eu posso colocar uma tomada dupla também, mas colocar uma tomada simples, que é como estava a situação lá. Vou clicar aqui para o posicionamento da tomada, lembrando que a colocação sempre na face vertical, já que a gente está fazendo inserção em planta baixa. Vou selecionar a tomada e vou, na verdade, selecionar aqui esse ponto, ó, vou trazer para cá, tá? Eu poderia fazer o alinhamento também, né? Ou trocar aqui a cota temporária como eu fiz e digitar 0, que aí eu quero que entre elas, né, entre esses pontos, fique exatamente alinhado. Então, eu posso utilizar a ferramenta de Align para fazer isso. Lembrando que você sempre vai ter como referência esse ponto que está aqui próximo à parede, né, e não essa linha simbólica aqui da nossa simbologia da tomada, tá? Sempre é esse ponto aqui que representa o eixo, de fato, da caixa desse módulo, certo? Então, você pode fazer o alinhamento, pode mover ou pode fazer essa aplicação como eu fiz através da cota temporária zerada. Certo? E agora eu vou selecionar a tomada. Então, preste atenção para não selecionar a arandela, mas sim a tomada. E aí, aqui onde tem simbologia afastamento, é justamente aonde a gente vai fazer o afastamento dessa simbologia. Uma coisa que poderia fazer é simplesmente pegar a ferramenta de mover e mover aqui. Ok, seria uma possibilidade. Contudo, uma possibilidade que interferia também em nosso 3D. Então, lá no 3D, a gente não quer que essa caixa de tomada, ela tenha um afastamento da parede, né? Então, se eu coloco aqui o deslocamento do hospedeiro, para quem já usa Revit pode ter esse pensamento, se eu coloco o afastamento do hospedeiro, ela vai ficar com o afastamento da parede também. Então, por mais que fique correto a representação aqui, lá no nosso 3D vai dar divergência, né? Não é a situação que a gente quer. Por isso que a gente utiliza esse parâmetro aqui de afastamento apenas da simbologia. Esse afastamento, ele vai ser variável de acordo com a simbologia que ele precisa pular, né? Ou a simbologia que está aqui antes dessa que a gente vai inserir. Então, no caso da arandela, eu já vou te dar uma fila aí que o afastamento legal que fica é 0.0056, tá? Então, ele fica exatamente aqui, ó, na distância que a gente precisa para essa simbologia. Se fosse uma outra tomada ou um outro símbolo aqui, né, como uma antena de TV, um interruptor, a gente teria um afastamento provavelmente um pouco maior, tá? Como a arandela, ela é mais achatadinha, né, a simbologia dela tem essa condição aqui de ser menorzinha, menos pontuda, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse afastamento aqui de 0.0056, tá? Então, beleza, fiz a inserção aqui da tomada e da arandela. Agora eu vou ajustar, ó, selecionei a tomada. Para eu ajustar aqui a altura da tomada, ela tá 1.20, mas eu quero que ela tenha uma altura aí de 70 centímetros, tá? Então, digitei 70 centímetros, as arandelas já estão com a altura que eu quero, então tudo certo aqui também. Vamos fazer agora a inserção aqui de umas tomadas que a gente quer nessa parte aqui da bancada gourmet. Então, vou vir aqui em componente e vou colocar aqui uma tomada média, vai ser uma tomada média dupla dessa vez, então média dupla. E vou fazer a inserção desse ponto aqui. Agora, eu vou trocar para uma tomada baixa dupla e vou fazer a inserção desse ponto aqui, tá? Então, ó, pronto, tudo certo. Se eu quiser inverter, seleciono o ponto, né? ESC, seleciono o ponto e coloco aí a barra de espaço para fazer a inversão aí de que lado esse número vai estar, tá? Essa daqui, ela vai estar com afastamento, então deixa eu pegar aqui, ó, desse ponto, trazendo para cá. Ela vai estar com um afastamento aí de 15 centímetros, tá? E essa daqui vai estar com afastamento aqui dessa parede de 15 centímetros também, então, 15 centímetros também, tá? Essa daqui
daqui, ela vai estar a 1 metro, então é só digitar 1. E essa daqui, ela vai estar a 75 centímetros, tá? Então, 75, porque essa ela vai ficar acima da bancada e essa vai ficar abaixo da bancada, beleza? Então, pronto, já fizemos a inserção aqui de pontos da nossa sala, tá? Então, a próxima inserção que a gente vai fazer aqui será da cozinha. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula. Próxima aula continuaremos com a inserção dos pontos elétricos nos demais ambientes.